Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui com vocês novamente para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Tem sido realmente um privilégio estudarmos durante esse trimestre temas do Evangelho de João. E nós já chegamos à lição de número 10, que traz como título O Caminho, a Verdade e a Vida. O verso para memorizar se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, no verso 18. É um verso muito importante, que diz assim: Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Esse é um verso que eu já utilizei em lições anteriores para mostrar que o Deus que se apresenta no Antigo Testamento sempre foi Deus o Filho, pois Deus o Pai ninguém jamais o viu. E é interessante nós notarmos então que esse Eu Sou de Moisés sempre foi Deus o Filho. E aqui dentro do contexto agora do Evangelho de João, Jesus então se apresenta como sendo esse Eu Sou. E por 7 momentos ele se apresenta como sendo o Eu Sou. Nós vamos aqui a Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 35, também o verso 41, 48 e também o 51, Jesus se apresenta como sendo Eu sou o pão da vida. Em João 8, verso 12, também o capítulo 9, verso 5, Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Em João 10, verso 7 e 9, eu sou a porta. Em João 10, 11 e 14, eu sou o bom pastor. Em João 11, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 15, 1 e também o verso 5, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, Jesus se apresenta como sendo então esse Eu Sou. O autor da lição também traz aqui a importância de entendermos que o Evangelho de João ele é dividido em 4 seções principais. Primeira delas, o prólogo. Segundo, o livro dos sinais. Terceiro, o livro da glória. E por quarto, o epílogo. E é interessante que até aqui a lição, nessas 9 primeiras lições, ela trabalhou muito o contexto do livro dos sinais e o prólogo. E ela está agora entrando dentro do contexto do livro da glória, especialmente aqui a partir do capítulo 13. Nós iremos aqui agora a parte de domingo, onde traz o subtítulo Eu lhes dei o exemplo. E é interessante nós notarmos então aqui o texto, ele traz João capítulo 13, do verso 1 ao 20, o episódio aqui da instituição da ceia do Senhor. Mas esse contexto aqui é muito importante nós abrirmos um parênteses aqui e relembrarmos algo que eu também já falei em lições anteriores. Entendermos aqui essa sequência do Evangelho de João. Do capítulo 1 ao capítulo 12 é equivalente ali a 3 anos e meio do ministério de Cristo. Já do capítulo 13 ao capítulo 17 é equivalente a 1 dia apenas do ministério de Cristo. A quinta-feira que antecede ali a morte e ressurreição de Jesus. Exatamente isso. Ou seja, são capítulos muito importantes que nos trazem grandes lições, especialmente então entrando dentro dessa primeira lição, que é uma lição de humildade de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mostrando então esse respeito no contexto de humildade que ele traz ali para os discípulos e que deve ser aplicado para nós também na instituição ali da ceia do Senhor. Jesus estava aqui no cenáculo com os discípulos e foi preparado ali uma casa então para que eles pudessem então fazer o momento da Páscoa, onde Jesus também iria então instituir a ceia do Senhor. E dentro deste contexto, Jesus ele chega então àquela casa e os discípulos estão ali então presentes, e quando você chegava na casa de alguém, sempre era enviado ali um servo inferior para lavar os seus pés. E naquele momento então esse servo não aparece. E eu fico tentando imaginar ali a cena, o que está acontecendo. Os discípulos olhando um para o outro e talvez imaginando, cadê o servo? Ou talvez olhando um para o outro, quem é que vai se levantar para lavar os pés? Eu não vou, eu também não vou. Talvez essa era a frase que estava na mente dos discípulos. É dentro deste contexto que Jesus então se levanta, Jesus pega uma toalha e Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele se torna como esse servo mais humilde, trazendo então a importância de nós entendermos que estamos aqui para servir, não para ser exaltado, mas para exaltar o nome de Deus. Amém? Há algumas coisas importantes dentro dessa instituição aqui, dentro deste contexto da ceia do Senhor, onde Jesus está ali instituindo, a ceia do Senhor. Primeiro deles é entender aqui os elementos que são ali usados. Primeiramente, o suco da uva sem fermento,
ou seja, o vinho sem fermento, não fermentado, não alcoólico, simbolizando ali então o sangue de Jesus que seria logo depois derramado na cruz do Calvário pelo pecado de todos, ou seja, em nossa época já foi derramado. Ou seja, o suco da uva dentro do contexto da ceia do Senhor simboliza, não é literal, mas simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Um sangue sem pecado algum. Apenas carregou e pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado, mas ele em si não teve pecado algum. Também o pão sem fermento. O pão sem fermento simboliza então o corpo de Cristo sem pecado. Mas permita-me abrir um parênteses aqui. O pão sem fermento também era utilizado no contexto da Páscoa, lá na escravidão do Egito. Exatamente isso. E eles faziam ali o pão sem fermento, e para quem faz pão sabe que para você fazer com que o pão cresça, você precisa ali colocar fermento, mas isso demora, leva mais tempo. E eles faziam então o pão sem fermento para mostrar também que eles estavam com pressa. Com pressa do quê, pastor? Com pressa de sair da escravidão do Egito. Ou seja, quando nós usamos o pão sem fermento na ceia do Senhor, nós estamos dizendo, simbolicamente, sim, que o pão simboliza o corpo de Cristo sem pecado, entregue ali, moído pelo meu pecado e pelo seu pecado, mas também estamos dizendo que estamos com pressa. Por isso o pão sem fermento. Com pressa do quê, pastor? Com pressa de sair deste mundo de pecado, da escravidão deste mundo de pecado e estar com Jesus face a face. Amém? Louvado seja Deus por isso. E dentro deste contexto, então, Jesus também lava os pés dos discípulos, trazendo esse contexto de humildade. Mas o lava-pés também simboliza ali como se fora um rebatismo. Eles já haviam se banhado, já haviam tomado banho e estavam agora ali na ceia e não precisavam tomar mais um banho. Bastava apenas agora lavar os pés. Dentro deste contexto, Jesus conversa com Pedro e quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro diz: não, Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar. Aliás, esse papel era um papel do servo mais inferior, como agora o mestre, o rei dos reis, lavaria os pés dele. Pedro então fica ali questionando a Jesus. E Jesus diz: Pedro, se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro vai para o outro extremo. Então, Senhor, lava meu corpo inteiro. E aí, nesse contexto, Jesus ensina: não, você já se banhou, você já se lavou, basta agora lavar apenas os pés. Isso aqui também é aplicado simbolicamente para o batismo. Exatamente isso. Ou seja, Jesus nos traz a importância de entendermos que sim, precisamos tomar a decisão em ser batizado. Assim como Jesus foi batizado nas águas por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entretanto, uma vez já batizado, não significa que nós não cometeremos mais nenhum pecado. Aliás, nós pecamos até mesmo em pensamento. E é dentro deste contexto, então, que entra o momento da ceia e do lava-pés, como se fora um rebatismo. Eu não preciso mais ser batizado por completo, apenas lavar os pés e entender que sim, eu cometo pecado diariamente e eu preciso me lembrar do sacrifício perfeito de Jesus por mim. Me lembrar que ele pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Amém? É interessante também notarmos que ao lavar os pés, você não lava os seus próprios pés na ceia do Senhor. Exatamente isso. Você se prostra e lava os pés de uma outra pessoa. E, consequentemente, essa pessoa também lava os seus pés. Isso também nos mostra que nós não podemos lavar os nossos próprios pecados. É somente por intermédio da graça em Cristo Jesus que os nossos pecados realmente podem ser perdoados. Amém? Quando você se prostra, simbolicamente você está representando Cristo, que é aquele que limpa os seus pecados. Louvado seja Deus por isso. Amém? Chegamos então à parte de segunda-feira, certamente voltarei. João 14, verso 1 ao 3, e eu gosto muito desses versos, eu quero ler com vocês. João 14, verso 1 ao 3 diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Esses versos são versos lindos que estão na palavra de Deus e nos mostra que há algo muito importante.
Em João 14, Jesus estava prestes a ser entregue por um dos seus discípulos, a ser traído por Judas, a ser levado e ser crucificado, a ser morto pelo meu pecado e pelo seu pecado. Dentro deste contexto, Jesus se preocupa com os discípulos, se preocupa em dizer que eles não deveriam se angustiar-se. E aqui é interessante que o verbo angustiar, ele é traduzido pela palavra grega tarasso, que significa agitar-se, perturbar-se, desestabilizar-se ou ficar confuso. Ou seja, quando Jesus olha para os discípulos, ele está dizendo o quê? Não fique confuso, não fique agitado, não se perturbem, porque sim, eu não estarei com vocês mais face a face, mas eu subirei ao céu. Irei preparar lugar para vocês, preparar quartos para vocês, para que onde eu estou, vocês também possam estar. Ou seja, aqui há uma grande promessa de Jesus para os discípulos e essa promessa também é para nós hoje. Amém? Que promessa é essa, pastor? A promessa da breve volta de Jesus. E essa é uma promessa não dada pelo pastor Paulo Dresch, não dada por uma igreja ou um outro pastor, mas dada pelo pastor dos pastores, que é quem? Jesus Cristo. Ele disse que foi ao céu preparar lugar, para que onde ele esteja, nós também possamos estar. Ou seja, Jesus em breve vai voltar. Amém? Você crê nisso? Que você possa crer na breve volta de Jesus, mas não apenas crer, almejar realmente estar com Jesus face a face, muito em breve estar ao lado de Jesus. Tenha confiança na promessa de Deus, porque essa é uma promessa dada pelo pastor dos pastores, Jesus. Amém? Parte de terça-feira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14 ali, no verso 1 em diante, mas você pode ir até o verso 6 e você vai ver aqui agora o contexto de Tomé fazendo uma pergunta para Jesus. Como saber o caminho se não sabemos para onde vamos? E é dentro deste contexto aqui que Jesus diz, eu sou o caminho. Jesus, ele é o caminho para te levar à salvação, para te levar ao Pai. O unigênito de Deus, ele é o caminho, ele é a luz neste mundo de trevas. Ele é aquele que você deve então entender ser a verdade. E ele vai te conduzir a toda a verdade para termos então vida eterna ao lado dele, porque ele é realmente o pão da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ou seja, você só poderá ter vida eterna ao lado de Deus por intermédio da graça em Cristo Jesus. Amém? Parte de quarta-feira, eu sou a verdade. Você pode ler ali João capítulo 1, 14, também o verso 17, João 8, verso 32, João 14, verso 6, João 15, verso 26. Jesus aqui trazendo claramente o povo a entender quem é a verdade. E ele se apresenta então como sendo essa verdade. Ou seja, a verdade não é um fator, e sim uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. E nós precisamos então, em outras palavras, nos posicionar do lado dessa verdade. Nos posicionar com Cristo Jesus. Colocar Deus acima de tudo e de todos na nossa vida. Porque então, seguindo essa verdade, nós estaremos um dia face a face com Deus. Amém? Que nós possamos compreender isso. O autor coloca uma frase aqui que eu quero ler para vocês. Jesus não é simplesmente a personificação da verdade. Ele é a verdade. A verdade não é simplesmente um conceito ou uma ideia. É uma pessoa. Amém? A parte de quinta-feira, as Escrituras e a verdade, Jesus então nos leva a entender também que a Bíblia contém a verdade de Deus. Elas testificam a respeito de Jesus e nos conduzem então à vida eterna. As Escrituras, em outras palavras, elas validam ali o ministério de Cristo. O autor coloca aqui que ela é a chave que abre a porta, a luz que nos permite enxergar. Sem ela estaríamos no escuro, sem uma compreensão exata da existência de Deus, do seu papel no universo, da nossa origem, do significado da vida e do futuro de tudo o que existe. A palavra de Deus, ela tem que ser a nossa regra de fé e ela nos conduzirá então a toda a verdade. E aqui fica o meu apelo para encerrarmos essa lição. Se você tem deixado a palavra de Deus de lado, é hora de você resgatar e entender que você deve seguir o que o assim diz o Senhor.
colocar em prática os ensinamentos da Bíblia na sua vida e entender que Jesus em breve vai voltar. E sim, você poderá ter vida eterna ao lado dele, porque ele pagou o preço pelo seu pecado. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Que você possa aceitar Jesus na sua vida e colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.